presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ex-presidente da OABBAR, meu eterno presidente, amigo, e tenho certeza que vai nos brindar com uma participação sobre o tema, com um olhar muito cuidadoso, como ele sempre tem na sua vida pessoal e na sua vida de ordem, sobre um tema que é muito caro para ele. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Dr. Marcos Soares. Obrigado, doutor André. Estou me ouvindo bem? Então, bom, muito boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir hoje com a jornada aqui Brasilcom, SEDCom. Agradecer ao André Proença pelo convite que foi feito, e de pronto aceitei. Agradecer e cumprimentar também o secretário Gutenberg Fonseca, a presidente da Brasilcom, Amélia da Rocha, prazer conhecê-la hoje. A doutora Ana Thaís Lobão, diretora da Escola de Defensoria Pública, da Defensoria do Consumidor do Estado. Eu também, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil, não posso deixar de cumprimentar a OAB, e aí na pessoa do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, doutor Tarciso, grande amigo nosso, né, André? E também a nossa presidente, a doutora Ana Tereza Basílio, que esteve ontem aqui na abertura. Se a minha dicção parecer um pouco assim, barulho, é porque hoje pela manhã eu fui ao dentista e ainda está passando o efeito da anestesia, tá? Então, vocês me perdoem se eu por acaso não estiver flexionando bem as palavras. Mas, pessoal, enfim, é um prazer enorme poder contribuir, apenas para eu poder situar a todos, né, que o presidente da APAI, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, estaria falando aqui de um tema ligado, obstáculos no exercício dos direitos do consumidor com deficiência. Mas como o doutor André Proença colocou, eu sou advogado há 20 anos, milito na área. A defesa do consumidor é uma das portas de entrada para os jovens advogados e não foi diferente comigo. A primeira ação que eu tive o prazer de fazer na minha vida lá em 2003, ainda não era formado, mas estava sob a supervisão de meu chefe, advogado, foi na área do consumidor. E de lá para cá, essas ações relacionadas de consumo são ações que praticamente são demandas infinitas na nossa sociedade. E são por N motivos. Mas o principal é que, de fato, existe um distanciamento muito grande do que efetivamente diz a legislação, o Código de Defesa do Consumidor e as legislações, e como que os fornecedores se colocam no mercado de consumo. E uma dessas facetas é que nós vamos aqui, eu trouxe para poder falar hoje, conversar com vocês. A palestra eu não preparei ela para 1 hora inteira, porque o meu querido, eu ia dividir aqui com o meu querido amigo Geraldo Nogueira, que aliás, André falou que vai se esforçar para ainda chegar aqui antes do final. Porque está em Laranjeiras e disse que viria para cá. Mas eu acho que a gente consegue desenvolver aqui uma fala interessante, e aí nós vamos basear esse tema, que vou repetir, obstáculos no exercício dos direitos do consumidor com deficiência, tentar estabelecer aqui 3 pontos para que possamos tratar dele ao longo da nossa apresentação. Vamos falar sobre acessibilidade, e aí, no caso, acessibilidade física e também a digital, que hoje não podemos nos afastar do digital. E fiquei surpreso, feliz de quando cheguei aqui, eu vi a acessibilidade, o elevador aqui. Aliás, eu vim preparado para dizer, estamos aqui, e aqui não é acessibilidade, eu não conhecia o local. Então eu cheguei aqui, já foi uma grata surpresa que tem acessibilidade plena, e é isso que nós precisamos. Vamos falar da acessibilidade, da discriminação, que é algo incrível que pareça corriqueiro. Ainda existe uma grande quantidade de demandas, que se discute a
a discriminação do consumidor, sobretudo quando falamos de pessoa com deficiência. E o desconhecimento das leis, e de forma geral, né, tirando nós, tem muitos advogados aqui na plateia. Quem é advogado aí? Opa, então estamos quase que falando em casa aqui para a advocacia. Então, se não fosse nós, e me perdoem os outros, quem não for advogado, normalmente nós é que temos essa curiosidade de ler a legislação, de entender como é que é aquela aplicação, e que seja um ramo do direito que nós tenhamos familiaridade. Por exemplo, eu não atuo na Justiça do Trabalho, mas, por óbvio, nunca me furtei de ler a CLT, de ler algum assunto correlacionado. É natural da advocacia se inteirar sobre alguns temas. Aqui, apenas para a gente contextualizar, né, eu trouxe, pode escrever, ainda eu estou no digital e no analógico. Eu estou com o telefone aqui e com papel. Eu ainda não consegui me desvencilhar totalmente do papel. A gente fica no digital aqui pelas facilidades, mas o papel está sempre presente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, comumente conhecido, garante direitos básicos a todos os consumidores. No entanto, quando falamos de pessoas com deficiência, surgem obstáculos que dificultam o acesso a bens e serviços de forma plena e igualitária. E agora vem um dado interessante. Segundo o IBGE, cerca de 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E muitos enfrentam barreiras no consumo devido à falta de acessibilidade, discriminação e desconhecimento das leis. Daí é que pautamos esses 3 tópicos para podermos falar. A APAI ela é uma associação, um movimento da pessoa com deficiência que é o maior do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, nós atendemos por volta de 90 mil famílias no estado do Rio de Janeiro. No Brasil, a APAI, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 63 unidades das APAIs, parecido até com a OAB. A OAB ela tem 64 subseções agora, porque temos a de Mesquita, 64, a Barra da Tijuca é 57. E a APAI ela tem 63 unidades espalhadas pelo estado. No Brasil, nós temos na APAI 2.260 unidades. E todo esse movimento ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, na APAI Rio, que fica aqui pertinho, na Rua Bom Pastor, na Tijuca, há 70 anos. Então, vamos imaginar se hoje nós temos dificuldade de falar e de tratar de temas de pessoa com deficiência, vamos tentar imaginar 70 anos atrás, como que era difícil, como que foi árduo o caminho trilhado até aqui pelas pessoas que deram início a esse movimento que nós chamamos de movimento apaiano. Foi 11 de dezembro de 1954 em que a APAI nasceu no Rio de Janeiro, na APAI Rio, e aí se espalhou pelo Brasil e hoje conta com mais de 2.260 unidades, atendendo aproximadamente 1.800.000 pessoas no Brasil. Enquanto nós falamos pessoas, são famílias, porque o atendimento à pessoa com deficiência feito pela APAI, nós temos uma realidade que é um pouco dura. Nós verificamos que as famílias são majoritariamente compostas só com as mulheres e os filhos. Os maridos, os homens, eles tendem a abandonar a família, abandonar os filhos assim que vem aquele diagnóstico da pessoa com deficiência. Então, a questão começa no início da vida da pessoa com deficiência, que ela começa a enfrentar diversos tipos de problemas. E esse, da separação dos pais, que é algo enorme, eu não tenho dado exato aqui, mas eu digo que é mais de 80% das famílias, elas são compostas apenas pelas mães e os filhos, pessoas com deficiência. Os pais somem. Isso nos traz uma situação assim, uma certa aflição. Por quê? Porque quando
que é pai, ou tem na família pessoa com deficiência? Não? Então, vamos imaginar uma situação. Estamos, a pessoa está num relacionamento, e aí vem uma criança. Todo mundo espera uma criança típica, uma criança, né, como se diria a linguagem que não é a correta, a popular, né, uma criança normal. Mas é uma criança típica. Mas vem uma criança típica. E cuja a questão que ela traz, os pais sequer ouviram falar. AME, não ouviram falar de AME, o que é a AME? E várias outras patologias que podem ser rastreadas, e a APAI-RIO faz esse rastreamento. A APAI-RIO operacionaliza o teste do pezinho, que é a triagem neonatal, chamado teste do pezinho, em todos os nascidos vivos na rede pública no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aí 11, 12, 13 mil, dependendo do mês, e nós rastreamos 53 doenças, patologias. O autismo é algo que tem sido mais visível atualmente, mas o autismo nós não rastreamos no teste do pezinho, porque o autismo ele só consegue ser diagnosticado quando a criança já está... Olha o Geraldo aí, o doutor Geraldo Nogueira. Geraldo estava aqui, só enrolando, esperando você chegar, sabe? Estava aqui, falando um pouco, esperando você chegar. Ah, venha, meu amigo. É legal que o Geraldo, além de ser um grande advogado, também um amigo, Geraldo nos ajuda muito na live. Está funcionando aqui. Só para contextualizar aqui, eu estava falando com eles a respeito falando um pouquinho da PAI, da situação da pessoa com deficiência e daquela realidade difícil que as mães lá enfrentam, que os pais vão embora tão logo com o diagnóstico. A maioria dos pais vão embora tão logo com o diagnóstico da criança, e a partir daí começa a dificuldade, a seara difícil que a pessoa com deficiência de forma geral enfrenta. Exatamente, é verdade. Alguém aqui trabalha com essa área da deficiência? Assistente social? Colega nossa. Quem mais aqui é advogado? Não levanta o seu errado. Que isso? Estamos falando para advogação. Caramba, a gente está nove. Caramba, que bom, hein? Deixa eu te dar um outro dado. Ninguém aqui tem filho ou pessoa na família com deficiência. Curiosamente. Começa a ser falado, né, na sociedade. Mas aí você está falando da PAI, né? Está falando dessa questão da pessoa e da dificuldade que enfrenta. Porque o pai, embora a mãe é que recebe aquele filho, que não era um filho literalmente típico, esperado, um filho atípico, sim, a mãe tem que se desdobrar para cuidar da criança. A mãe, convenhamos que a mãe não abandona mesmo o filho, e ela se desdobra para dar o melhor tipo de tratamento àquela criança. E aí vem as situações que são inúmeras, né, que a PAI ela fornece, ela dá para as pessoas com deficiência uma série de tratamentos, uma série de terapias, né, estimulação, desde a estimulação precoce, logo a partir do nascimento, quando a deficiência é detectável na triagem neonatal, no teste do pezinho, até depois, né, que hoje em dia, eu estava falando dos autistas, que hoje em dia há 70 anos atrás não existiam esses termos que nós hoje temos cuidados, né? Aliás, tem uma palavra aí que está sendo muito falada, né? Que a pessoa conhece, né? Já ouviram falar capacitismo? Já, né? Mas é uma palavra nova.
autista, né, uma pessoa com autismo, ela não consegue ser rastreada no teste do pezinho. Então ela vem a partir de uma determinada idade que é feito aquele diagnóstico, que é fechado o diagnóstico. Às vezes demora até muito tempo para fechar o diagnóstico. Pode não ser exatamente o autismo, enfim. Mas aí começam as dificuldades. Porque além de sobreviver, todo mundo vira consumidor, natural. Ser consumidor é inerente. Até a pessoa vota para consumir. Sem dúvida. Desde antes de nascer até depois de morto, nós somos consumidores. E aí, Geraldo, eu coloquei para eles que hoje a ideia era a gente falar sobre 3 aspectos aqui com relação ao tema, que é a acessibilidade física e digital, a discriminação, que acontece muito no mercado de consumo da pessoa com deficiência, e o desconhecimento das leis. Eu brinquei que como tem muitos advogados aqui, a gente tem uma certa facilidade de ver uma legislação, ver como é que se aplica, mas nas pessoas que não são ligadas à advocacia, a maioria das pessoas não tem esse hábito de ler lei, de se inteirar sobre lei. Não sei uma que ela use, porque o CDC nós usamos todo dia. E pegar para as pessoas, a grande maioria, perguntar: já leu o Código de Defesa do Consumidor? Ah, não, eu sei que tem. Isso até costuma dizer. Proibido lá no CDC, mas nunca leu, sabe? Se é no 39, no 54, em qual artigo que aquilo não pode. Mas olha, a gente está no bate-papo, já virou, já um bate-papo. Não, porque assim, você está falando isso, né, de ler, e aí a gente está entendendo que a maioria são advogados, acho que todo mundo vai concordar comigo. A gente também que é da área, a gente só lê quando a gente é obrigado, né? Quer dizer, eu lembro que, por exemplo, eu fui ler a lei de direitos autorais, quando eu peguei um processo sobre direitos autorais, eu fui obrigado a ler, estudar a lei, né? Então a gente faz tudo isso, até no mundo jurídico também, são muitas informações. Eu acho que é humanamente impossível a gente dar conta de tudo, né? Então, assim, em determinados momentos nós temos que nos aprofundar em algo, né? Conhecer e para fazer. Mas, assim, conhecer, pelo menos conhecer, é bom a gente conhecer um pouco de tudo. E aí, desses itens que você estava falando, aí você falou de discriminação, eu poderia até discorrer um pouco sobre isso. O que é esse crime, né? E qual assim, até porque há muita confusão no mundo jurídico, né, sobre o que é crime de discriminação. Eu geralmente separo isso em 3 situações: capacitismo, preconceito e discriminação. Capacitismo, o pessoal falou aqui, muita gente levantou a mão, sabia conhecer. Alguém teria assim, uma ideia do que é, saberia fazer um conceito do que é capacitismo? Essa palavra nova na área da licença. Engraçado, né? Às vezes a gente sabe o que é, mas quando fala para falar o conceito, se torna difícil, né? Bom, alguém quer falar o que é, o que entende que é capacitismo? Bom, então falo eu. Falo eu. Na verdade, esse termo capacitismo, né, ele se origina da palavra capaz, de ser capaz, né? Então, capacitismo seria aquela pessoa que tem mania de coisas que são capazes, né? Tudo pelo que é capaz. E aí, em contraponto com a deficiência, quer dizer assim, as pessoas com deficiência seriam incapazes por ter uma deformidade qualquer física, né? No meu caso, por exemplo, sou cadeirante, né? Aliás, até contando rapidamente o que aconteceu comigo, eu sofri um acidente de carro em 1990. Eu estava de carona no banco de trás, a gente trafegava por uma avenida principal em Belo Horizonte, e um rapaz alcoolizado ia fazer a travessia dessa avenida, não fez a parada obrigatória, e bateu na lateral, exatamente na direção da parte de trás do estrada, e eu tive uma fratura na coluna, tive uma lesão medular e me tornei paraplégico desde 1990. Eu já morri 35 anos, em setembro desse ano. Farão 35 anos. Bom, então, aí, como eu dizia, então capacitismo, voltando. Capacitismo é exatamente essa comparação, né? Se a pessoa não tem um corpo compreendido como normal, aí entre aspas, né? Porque normalidade não existe. Se eu perguntar aqui, quem aqui se julga absolutamente normal, levanta a mão. Se alguém levantar, eu vou dizer que não é normal. Eu estou falando isso antes que alguém levante a mão.
realmente, né, não existe a normalidade, porque para ter a normalidade, a gente tinha que ter um parâmetro, né? Então, assim, como o ser humano é diverso, né, como é que é seu nome? Tatiana. Tatiana, você já imaginou se você é a única no universo? Nunca teve ninguém igual a você e nunca terá. Olha que coisa. Isso é o que eu acho que nos aproxima assim, mais de Deus, sabe? Mais do divino, essa unicidade, né, do ser humano, de ser único, né, no universo. E aí, para ter a normalidade, a gente teria que ter um padrão de ser humano. Então, assim, a gente iria escolher, falando aqui de Brasil, assim, para as mulheres, a gente escolher a Gisele Bündchen, por exemplo, né, sei lá, uma atriz qualquer. Dos homens, a gente escolher, sei lá, o Brad Pitt, eu tô falando dele, eu sou fã dele, eu sempre achei ele um cara bonitão, sabe? Até na hora que eu fui tirar a minha identidade, eu perguntei se dava pra pôr a foto dele no lugar da minha, me deixaram. Mas eu tive um filme com ele, rapaz, você acredita que ele tá caído também? O tempo passa para todo mundo, até pro Brad Pitt. Passou o tempo. Eu vi ele, eu achei ele caído. Mas aí voltando para o capacitismo, então assim, tudo que foge do normal seria o capacitismo. Né? Mas aí todo mundo, eu já vi frases, né? Você vai em evento, as pessoas com uma camisa assim, camiseta escrita. Não sei se você já viu. Capacitismo é crime, capacitismo é discriminação. Não é. Nós que somos do mundo jurídico não podemos cometer esse erro. Então, assim, agora fazendo essa diferença, né? Então, eu estava explicando por que vem essa palavra capacitismo, vem dessa questão do corpo totalmente capaz. Mas não significa que a pessoa tem uma deformidade física, né? ou sensorial, que ela não seja capaz. Às vezes, a pessoa que tem uma incapacidade física é mais capaz fisicamente do que uma pessoa que não tem. Né? Porque o ser humano tem essa riqueza, né? E às vezes, por exemplo, uma pessoa, eu, por exemplo, sou uma pessoa com muita mobilidade, né? Eu vou aqui, vou ali, todo mundo fala, cara, eu não consigo ver, né? E você não, se eu tenho irmãos que são mais novos que eu, já se aposentaria, eu não, mas por que você não pode? Eu não consigo, né? Eu me sinto ativo, me sinto ainda, né, para produzir. Então é muito pessoal, isso é muito individual, né? Não é uma deficiência, uma deformidade que vai te parar, né? Então, acho que é mais, assim, eu até brinquei uma vez, uma pessoa estava discutindo comigo, lamentavelmente ele até faleceu, e ele insistia que eu era uma pessoa com deficiência, porque assim, eu estava tentando provar para ele que independente da deficiência, você pode fazer 1000 coisas, né? E ele falava, não, você pode, mas você é uma pessoa com deficiência. Aí eu falei assim, tá, mas sou uma pessoa com deficiência, mas não estou paralisado. Não, mas você tem uma paralisia, você é uma paralisia. Discutir isso comigo, né? Aí no final eu falei com ele, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que a pessoa que é mais paralisada, que tem uma incapacidade maior, é aquela que tem uma paralisia interna, né? Porque inclusive essa pessoa, eu senti que a minha mobilidade incomodava ele. Ele queria me tornar uma pessoa com deficiência porque eu fazia tantas coisas como eu fazia e ele fazia menos sem ter uma deficiência, era muito pesado para ele. Mas na verdade ele era uma pessoa com uma paralisia interna. Então, o que é muito pior que uma paralisia externa? Porque quando você tem interna, te para mesmo, entendeu? Mas quando você tem uma externa, se você não tem a interna, você vai à frente, né? Vai adiante. Eu discuti isso com ele. Mas voltando ao tema, né, do capacitismo para explicar isso, então eu acho que a gente divide em 3 situações. Capacitismo seria uma forma, no meu entender, de um preconceito não intencional. O preconceito ele já é intencional e a discriminação é crime. Por que a discriminação é crime? Porque ela está tipificada em lei hoje. Ela está lá no artigo 4º, acho que é no parágrafo 2º do artigo 4º, ou no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Né? Então está lá. E a penação dela está no artigo 84. Então existe uma pena de prisão, de reclusão, aliás, né, que é regime fechado, pode chegar a 5 anos, dependendo das qualificações, para o crime de discriminação. Então, passou a ser crime a partir de 2015, porque antes de 2015 não estava tipificado em lei o crime de discriminação contra a pessoa com deficiência. Mas aí, você me pergunta, você qual é seu nome? Verônica. A Verônica me pergunta, mas Geraldo, se não estava tipificado, e aí, as pessoas não cometiam crime antes de 2015 contra a pessoa com deficiência? Né, Verônica? Você me perguntar isso. Aí eu vou dizer, não tinha o crime. Só
tinha a discriminação, só que não era crime, não estava tipificado em lei. Então, se fosse parar na delegacia, antes de 2015, numa situação dessa, o que o delegado faria? Ele enquadraria no crime de injúria, que, se não me engano, é o artigo 140 do Código Penal. Aí tem lá o crime de injúria, então injuriar alguém. Então, era caracterizado como injúria. A partir de 2015, passou a ser crime. Então, ainda hoje, aí um alerta para vocês, colegas advogados, ainda hoje, você chega numa delegacia com um crime de discriminação contra a pessoa com deficiência, muitas das vezes o delegado quer enquadrar injúria, porque ele desconhece essa lei brasileira de inclusão 13.100. Aconteceu com você? Ah, sim. Você é delegada? Olha, qual delegacia? Pô, que bacana. Achei ela aqui no meio de todo. Viu? O sniper. Mas eu sou um colega também, policial, aposentado, né? Eu sou agente federal aposentado. Quando eu sofri o acidente, a minha função naquela época era ser policial. Eu era policial, era agente da Polícia Federal. Aí eu acabei me aposentando e eu voltei para ativa. Não, porque eu lembro assim, quando eu fiquei cadeirante, aí eu voltei para ativa, doutora Verônica. Eu fiquei 4 meses na Interpol. Eu fui designado para a Interpol, fiquei 4 meses. Até eu escrevi um apelido lá, minha habilidade, porque o pessoal do Federal é muito criativo, né? As operações sempre com aqueles homens, né? São bem criativos. E eles têm a habilidade de um homem da máfia. Por quê? Vocês lembram de um filme que tinha? Era antigo, quem vai lembrar aqui comigo? Tem pouca gente que vai lembrar aqui, a maioria que é novinho vai lembrar. Mas assim, antigamente tinha um filme chamado O Homem da Máfia, era com Alain Delon. Na época ele era bonitão, depois no final da vida também ficou caído. Mas o Alain Delon era bonitão pra caramba, né? Quem conheceu o Alain Delon aqui? Quem conheceu? Caramba, quando ele era novo. Aí o Alain Delon ele era um policial infiltrado na máfia. Só que a máfia siciliana na época, né? Então, como a máfia era muito perigosa, ninguém podia saber dele, nem no meio policial, porque se tivesse entregasse ele estava morto. Ele e a família dele. Então, ele só tinha um contato com a polícia, e era um cadeirante. Era um colega dele policial, que era um cadeirante que passava todas as informações para ele. E ele passava só para esse policial. Na verdade, quem era o homem da máfia era o Alain Delon, e não o cadeirante, né? Mas os colegas lá me apelidaram de homem da máfia. Mas eu fiquei 4 meses na ativa, e na época, 1990, a polícia fez pressão para que eu me aposentasse. Eles tinham medo de abrir um precedente de ter um policial cadeirante. Eu acabei saindo, né? Naquela época não tinha nem a lei de cotas ainda, enfim, depois me dei. Né? Mas, voltando ao crime de discriminação, preconceito, para eu explicar isso. Então, vou dar um exemplo. Então, eu falei que nós temos discriminação, preconceito, capacitismo, preconceito e discriminação. Sempre que a discriminação está tipificada em lei, né, hoje a polícia deve, né, o policial quando for, mesmo o escrivão, o delegado, tipificar o crime de discriminação que está lá na lei brasileira de inclusão. O crime de discriminação, o capacitismo, que eu disse que é um preconceito não intencional, eu vou dar um exemplo de mercado de trabalho. Vamos supor que colocar o André na situação. O André é uma pessoa com deficiência, vamos supor que seja um cadeirante como eu. Aí eu vou cometer um crime de capacitismo contra o André. Crime não, perdão. Capacitismo não é crime. Eu vou cometer um capacitismo contra o André. Aí quando vê o André cadeirante, né? O André está trabalhando, vou falar para ele, o André, trabalha não, você vai trabalhar, tem o benefício da prestação continuada lá no INSS, o salário mínimo por mês, cara. Aí você pode ganhar lá o benefício, ficar em casa à toa, né? E se bobear, você também uma bolsa qualquer, você vai completar sua renda. Estou aqui brincando, mas assim, eu poderia falar isso, que para que ele vai trabalhar, se ele é cadeirante. Veja que eu estou querendo ajudar o André, não estou tendo preconceito contra ele. Eu estou querendo te ajudar. Então, o capacitismo, mas é um preconceito. Estou tendo um preconceito
que é melhor ele não trabalhar, que para ele é mais confortável, é mais... E às vezes não é, você faz para mim não é. Me colocar em casa assim, acabou comigo, eu quero estar ativa, né? Então, na verdade, eu estou tendo um capacitismo para ele, eu estou julgando que por ele ter um corpo disforme, por ser cadeirante, né, não tem mobilidade dos membros inferiores, é melhor não trabalhar. Mas eu estou tendo com ele um capacitismo, ele é sempre não intencional, não estou querendo ter preconceito com ele, estou querendo ser bom com você, porque todos tendo preconceito com você. Então, esse é o capacitismo. É quando, eu vou contar um caso rapidinho para vocês de um capacitismo que aconteceu comigo. Eu saí para fazer uma audiência trabalhista, nem sou advogado trabalhista não, mas eu estava advogando para uma empresa, aí você tem que se virar nos 30, mas tem tudo, né? De empresa, às vezes tem tudo, tem direito de consumo, tem tudo. E aí veio uma ação trabalhista, eu fui lá fazer a contestação, estava saindo cedo, era uma audiência 8h da manhã. Quem é trabalhista aqui, hein? Tem algum colega aqui que teve trabalho? Eles fazem aquelas audiências 8 horas da manhã ainda? Ainda faz, né? Era uma audiência essa, 8h da manhã. Aí... se arrisca, né? Então, aí eu estava descendo de manhã no elevador, era umas 8h da manhã, aí assim que eu moro no Chelsea, no primeiro andar. Quando chegou num certo andar, entrou uma senhorinha com um roupão assim de piscina, uns cremezinhos na mão, aí ela toda simpáticazinha assim, me olhando, já sorridente, né? Aí eu falei, bom dia, senhora. Ela ficou toda animada, bom dia. Se encostou no cantinho assim, virou, assim, permite fazer o que ela fez comigo, com você. Ela olhou pra mim com um dedinho assim, tá indo passear, né? Eu falei pra ela, falei, senhora, eu tô de terno, tô de gravata, eu tava típico pra uma audiência, né? Eu tô de sapato e tudo, eu só posso estar indo trabalhar, né? Aí foi chegando no andar dela, assim, o elevador foi parando, ela se arrumou, olhou para mim assim, foi saindo do elevador, olhou para mim e falou assim, é bom para distrair a cabeça. Então veja que isso é um capacitismo, ela não me vê capaz de trabalhar para produzir. Eu estava indo passear, mesmo tanto de terno, tanto de sapato e tudo. Quando eu provei para ela que eu não estava indo trabalhar, eu estava indo para distrair a cabeça, porque afinal de contas alguém paga minha conta, paga meus impostos, né, meu almoço está garantido, está tudo garantido, eu tenho uma deficiência, então precisa estar tudo lá. E eu não tenho condições de trabalhar para ganhar dinheiro. Alguém me deu aquele trabalho para eu ter uma distração, para eu não enlouquecer. Afinal de contas, então, isso é um capacitismo. Ela teve uma intenção comigo, ela quis ser simpática comigo, mas foi capacitista, de não achar que eu era capaz, está sempre ligado à capacidade de exercer a profissão, né? Então, esse é o capacitismo. E o preconceito, ele é intencional. Agora eu vou começar um preconceito com o cadeirante André. Você é cadeirante só com um período. Aí eu vou virar para o André e vou falar assim, o André está trabalhando na minha sessão. Eu vou chegar para o meu gerente, que é o Marco é bravo pra caramba. Aí eu vou chegar para ele e digo, Marco, me tira daquele setor, eu não consigo trabalhar com aquele cara cadeirante, eu não consigo ficar olhando para ele. E toda hora eu olho para ele, eu não gosto de ver cadeirante na minha frente, eu não gosto de ver pessoa. É preconceito. Eu tenho um nítida. Eu cometi crime contra ele? Não. Eu vou falar do crime agora. Eu cometi crime? Não. Porque eu só disse de uma coisa que eu não gosto. Que é igual a pessoa que não consegue ver outras diferenças humanas. E tem o tal do preconceito. É a mesma coisa. Então, o preconceito é a mesma coisa, né? Então, eu não quero ficar perto de uma pessoa. E eu assumi. O preconceito, ele é sempre assumido. Ele é assumido. Quando você tem um preconceito, você assume aquela posição. Então, é diferente do capacitismo. E o crime? O crime está definido em lei. Ele diz lá, quando você condona um impedimento a direito do outro. Então, na mesma linha do trabalho, eu vou causar um impedimento agora ao André. Eu sou o dono da empresa, ele veio para entregar, eu vou falar, não, na minha empresa eu não trabalho com pessoa com deficiência. Eu não vou te entregar. Então, eu impedi ele de ter acesso ao emprego, que é direito de todo cidadão, de ter livre acesso. Eu sou gerente de uma empresa, eu sou de um concurso público e reprovo ele para não. Eu estou impedindo ele de ter acesso ao direito que é o trabalho, nesse caso específico. Então, há um crime de discriminação quando há um impedimento qualquer da pessoa alguma questão, né? Então, por exemplo, você vê pessoas criando grandes ofensas, por exemplo, nas mídias sociais a uma pessoa com deficiência.
nem sempre vai ser discriminação. A pessoa fala, se é discriminação, é crime, discriminação por prisão. Se não houver impedimento a direito, não há discriminação. É só quando há um impedimento a algum direito da pessoa, quando você torna ou impede. E aí, eu colocaria um exemplo aqui para vocês. Eu chego num banco, vou usar um banco, mas o banco nem é a realidade, mas que os bancos fizeram um acordo com o Ministério Público de São Paulo, a Febraban, isso no início da década de 2000, foi um dos maiores acordos do Brasil, por TAC, por termo de ajustamento de conduta. Acho que o segundo agora foi no Rio com a Supervia, no MPFI. Mas na época eles fizeram, todos os bancos passaram a ser acessíveis a partir desse acordo. Você vai em tudo quanto é banco, tem rampa, tem acesso. Na época era uma guerra, entendeu? Mas vamos supor que eu chegue num banco e tenho uma escadaria. E aí eu estou querendo entrar nesse banco para fazer um depósito e não consigo porque tem uma escadaria. Eu peço para chamar alguém do banco, o gerente chega lá de cima e vira para mim e fala, aqui não atendemos pessoal com deficiência não, lá do banco. Discriminação ou capacitismo? Oi? Discriminação. E aí vamos tirar, agora vamos tirar o gerente e deixar só a escadaria. Eu chego no banco, não consigo entrar para fazer o depósito, porque o gerente tinha me impedido, né? Porque não atende, né? Não me atendia, me excluiu, então ele me discriminou. Aí tem só a escadaria, mas o gerente não está lá nem lá, mas eu não tenho acesso. É o quê? Capacitismo ou é discriminação? Oi? Porque tem impedimento, né? É discriminação. Sempre que pareça. E a própria lei diz isso. Inclusive a discriminação por omissão, né? Entraria numa discriminação por omissão, porque o banco é obrigado a colocar rampa de acesso para a pessoa. Direito do consumidor, gente. É o artigo 39 do direito do CDC, o artigo 39, estabelece que negar o atendimento sem uma razão, não ter acesso não é uma razão plausível, porque todos têm que ter acessibilidade. É uma conduta abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Pela lei brasileira, aí é um crime. É um crime de discriminação. Então ficou claro isso? Né? A questão do. Eu acho que ficou direitinho. Então, o que é discriminação, preconceito e o que é capacitismo. Né? Então são coisas diferentes. O capacitismo, todos nós, em algum momento, a gente desliza e comete um capacitismo. Ninguém está isento disso. Né? A gente vem praticando ao longo dos anos, né? Vem aprendendo. Exatamente. Enraizadas, né? E você acaba falando, sem querer, a gente que está mais atuando no meio, acaba que fica viciando. Eu, pelo menos, já tenho essa consciência de quando eu falo uma coisa, isso daí não é legal de falar, eu me policio para não falar novamente. Mas é comum, a gente conhece o capacitismo sem querer, porque está enraizado. O que eu falo sempre, o Geraldo, as deficiências, além da deficiência física, nós temos as deficiências intelectuais e as chamadas múltiplas. Mas eu sempre digo, a maior deficiência que o ser humano pode ter é a deficiência moral. Não é a deficiência, qualquer outro tipo de deficiência. Moralmente, aquele ser humano é deficiente. E a partir daí é que nós começamos a observar a sociedade que nós vivemos. Por quê? Porque nós enfrentamos tantos desafios no trato da pessoa com deficiência. Ou se não for pessoa com deficiência, estou vendo aqui a plateia feminina, das mulheres, aliás, parabéns para vocês. No dia 8 agora foi o Dia Internacional das Mulheres. Eu, curiosamente, até gravei um vídeo, publiquei nas minhas redes sociais, falando da mulher com deficiência no mercado de trabalho, que ela sofre, às vezes, dupla discriminação. Primeiro, por ser mulher, que a gente já tem uma discriminação óbvia, né, que os homens são mais valorizados do que as mulheres, infelizmente ainda na nossa sociedade, é uma sociedade machista, e por ter algum tipo de deficiência, que é uma dupla discriminação às mulheres. Então, assim, quando é deficiência, acho que física, a gente consegue superar, mas com acesso, melhorando o acesso, até o acesso digital também, porque hoje em dia é importante dizer que não é só acesso físico, nós precisamos de acessos digitais. Porque a pessoa com deficiência auditiva, por exemplo,
vai tentar se comunicar com o banco, como que faz essa comunicação, né, por telefone? Como que ela consegue, deficiência visual, como que ela vai fazer essa comunicação? O banco pode ter feito o TAC, mas certamente o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica desde da birosca da esquina, né, da banquinha da esquina, até os grandes conglomerados. Eu estou falando aqui um pouco, eu tenho anestesia hoje, eu tenho dentista. Ainda sabe um pouco assim. Eu já pedi desculpa para eles aqui no início, só te falando, porque eu percebi que eu... Inclusive, só pegando um gancho que você falou e que a doutora Amélia falou aqui ainda há pouco, a gente tem que agravar isso ainda mais para o idoso. O idoso que tem algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela oculta, a dificuldade que a gente tem hoje em dia para você resolver qualquer tipo de problema de consumo. E aí eu falo qualquer tipo de problema de consumo mesmo. Fora outro caso que também o Paulo até ia comentar, ele conversou comigo, foi a questão dos planos de saúde, da negativa de cobertura do plano de saúde. Aí sofre, não só, aumentou em 500% a justiça. Sofre não só o portador de deficiência, enfim, mas sofre também a família. Olha só, gente. A família aí está entrando até como consumidor por equiparação, que também está sendo vítima dessa história toda. Como nós vamos conseguir melhorar, como nós vamos conseguir avançar com os direitos? Eu só estou trazendo para reflexão a pedido do Paulo, que mandou mensagem aqui. Não, mas eu acho que foi bom o que vocês colocaram, me despertou para uma coisa que eu acho que eu preciso falar para vocês, que é, assim, a gente faz muita confusão também com as tecnologias, né, ligado às pessoas com deficiência. Aliás, a tecnologia correta hoje é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Engraçado que às vezes a gente fala disso numa palestra e no final alguém levanta a mão, aí, quando uma pessoa com necessidade especial, você acabou de explicar tudo, né? Falou várias vezes que a pessoa com deficiência, e no final parece que a pessoa não ouviu nada, né? Então cuidado para fazer a pergunta no final, se alguém errar, né? Aí a gente vai botar de castigo. Pessoas com deficiência. De onde vem isso? Vem de uma convenção que foi instituída pela ONU, né, em 2006, o Brasil foi signatário desse pacto internacional. O Brasil é signatário aí, eu acho que de uns 9 pactos internacionais. Esse foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi o primeiro pacto internacional que entrou no nosso ordenamento jurídico composta de emenda constitucional. Porque tem uma regra na Constituição, no artigo 3º, né? Não, artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, né? Nem sei bom, é um dos artigos lá. Tem uma regrazinha lá que diz que para um tratado internacional entrar no ordenamento jurídico, como se fosse norma jurídica brasileira, como se fosse Constituição, ele tem que ser aprovado por 2/3, não, 2/5, 3/5. Eu faço tempo. Porque acho que é uma... 2/3 é economia. Então, 2/3, né? Não, 3/5. 3/5 dos deputados e dos senadores, por 2 vezes nas 2 casas legislativas, né? Então, veja bem, é difícil você ter uma votação dessa, uma vez só, né? Tem os 3/5, ter 2 vezes, e ter essas 2 vezes nas 2 casas. Então, era um impossível. Então, essa foi a primeira convenção que entrou com esse fórum, né? E entrou com assim mesmo. E essa convenção é que determinou que na língua portuguesa a expressão passou a ser pessoas com deficiência. Repito, pessoa com deficiência. A sigla PCD. Quando a gente grafa essa sigla, o ideal é que a gente grafe ela com C minúsculo, porque o C é uma preposição, né? E também é assim, não tem um erro grave, mas a sigla foi adotada mais pelo segmento de pessoas com deficiência com esse C minúsculo. Então, PCD com C minúsculo. E aí, tem outras expressões, né? Até o André falou aqui, de portador de deficiência, que não se usa mais, foi antes, né? Mas, assim, pessoas com necessidades especiais. Existe essa nomenclatura? Existe. Alguém sabe definir o que é uma pessoa com necessidades especiais? E as pessoas confundem com pessoa com deficiência. Ou confundem, ou também acham melhor falar pessoa com necessidade especial, porque, veja bem, eu vou falar que você é uma pessoa com deficiência, é ruim,
a palavra deficiência ela é pesada, é uma palavra negativa, né? Ela não é uma palavra... Porque quando eu falo que alguém tem uma deficiência, ela falta algo, ela tem um déficit, né? Tem uma ausência de algo, então isso é ruim. Então a gente fala pessoa com necessidade especial soa mais suave, parece melhor. Mas vou explicar essa diferença dessas terminologias para vocês, né? Então, assim, pela lei, é pessoas com deficiência. O segmento de pessoas com deficiência, o movimento, adotou o que a lei manda, né? Pessoas com deficiência. Todo mundo fala, se você for um evento, estiver dando uma palestra, por exemplo, e for usar essa expressão e falar de outra forma, se for para o segmento, alguém da plateia vai levantar a mão, ó, mas é pessoa com deficiência. Aquela coisa, né, tem muitos patrulheiros aliás, patrulheiro desse personagem aí, patrulheiro da inclusão. É aquele cara que usa aquele negócio da sirene da polícia assim, então falta rampa, falta rampa, você não falou isso, sabe, tem gente também que é assim, é horrível. O cara é patrulheiro da inclusão, né? Fica. Um dia aconteceu uma coisa comigo, eu fui almoçar com a família, então fui almoçar com a família e foi numa churrascaria, né? Aí, a gente veio andando pela calçada, quando chegamos já perto da entrada da churrascaria ali na Barra, tinha uma árvorezinha assim, o cara parou a moto dele embaixo da árvore para pegar sombra, esse calorão, né, aquele sol de achar, só que impediu minha passagem. A minha nora, uma das minhas noras, ficou pé da vida, e aí me deu uma bronca, porque eu estou calado. E ela brigando, quem botou essa moto aqui? Tinha o pessoal na porta da joia, todo mundo olhando, né? Mulher quando fica brava, os homens ficam quietinhos, né? Se for outro homem, os caras encaram, mas se for mulher, todo mundo fica quieto, né? Aí todo mundo, e aí ela soltando os bichos e tal, né? Aí ela virou e me deu uma bronca. Falou assim, você que é ativista da causa, é advogado e é o cadeirante, está calado. Eu falei assim, eu não vim brigar com ninguém, eu vim para almoçar com minha família. Você quer brigar, você briga. Eu falei para ela, depois eu estava explicando isso para ela, né? Que não dá para você ficar, porque você vai encontrar muitas coisas erradas no seu dia a dia. Senão você vira uma pessoa inconveniente e vira um sofredor. Porque você vai sofrer o tempo todo, não tem água aqui, não entra aqui, não sei o que, entendeu? Não dá para fazer isso. Então você tem que viver a vida, né? E enfrentar os problemas superados, como qualquer outro ser humano enfrenta os seus problemas e supera. Então foi esse caso aí. Mas só para terminar essa distinção entre terminologias, né? A terminologia pessoas com necessidades especiais, ela existe. Só que pessoas com necessidades especiais, vamos imaginar um guarda-chuva. Embaixo esse guarda-chuva é pessoas com necessidades especiais. Aí embaixo dele, de pendurado, você tem idosos, obesos, gestantes, pessoas com criança de colo, pessoas com deficiência e vai por aí afora. Todas esses segmentos são pessoas com necessidades especiais. E a necessidade especial, ela é em determinados momentos para determinadas situações. Então, por exemplo, nem sempre uma gestante vai ser uma pessoa com necessidades especiais a todo momento. Nem sempre um cadeirante vai ser uma pessoa com necessidades especiais a todo momento. Eu vou citar um exemplo onde alguns grupos são. Na hora que a gente vai embarcar, por exemplo, no aeroporto, o comissário chama lá, vamos embarcar primeiro as pessoas com necessidades especiais. Os passageiros, né, eles falam, com necessidades especiais. Venham à frente os idosos, as gestantes, pessoas com crianças de colo, as pessoas com deficiência. Esse grupo tem uma necessidade especial para um embarque prioritário. Perceberam a diferença? A criança, por exemplo, na escola com uma necessidade educativa especial. Uma pessoa com um cadeirante seria? Não, se ele tiver uma escola com rampa, que ele tem acesso à escala, ele não tem nenhuma necessidade educativa especial. Mas uma criança com síndrome de Down, que tem uma deficiência intelectual, tem uma necessidade de uma educação especial para ele, tem que ser feito um programa para ele. Ele não pode acompanhar o mesmo currículo escolar das outras crianças. Perceberam a diferença da necessidade especial para a deficiência? Então, a necessidade especial são muitos grupos e muitos de nós, em algum momento, podem ter uma necessidade especial numa determinada situação. Por exemplo, uma pessoa extremamente baixa vai pegar uma coisa numa estante e vai pedir ajuda no quebra-pau. Dessa vez teve uma necessidade especial porque não alcançou, né, aquela estante. Então, assim, estou até dizendo isso para ficar mais claro esse conceito. Então, pessoas com necessidades especiais existem,
é um grupo maior, a necessidade especial ela não ocorre o tempo todo, é em determinado momento. A deficiência, a terminologia é pessoa com deficiência, e a deficiência mudou o conceito a partir dessa lei brasileira de inclusão, que é essa lei de 2015. Porque em 2015, quando a lei entrou, ela trouxe um conceito novo sobre deficiência. Eu até brinco e falo assim, que a lei brasileira de inclusão, ela nos curou e nos salvou do inferno. Eu falo que ela nos curou porque é o seguinte: antes da lei brasileira de inclusão, o conceito de deficiência, ele era um conceito médico. E a lei brasileira, ela traz um conceito da deficiência social, é um conceito social. Vou explicar rapidamente isso e termino. Aqui é a minha fala de conceito para vocês. Me usando como exemplo, eu sou uma pessoa cadeirante, né? Eu não tenho mobilidade nos membros inferiores. Para a medicina, conceito médico, eu sou um paraplégico com mobilidade nos membros inferiores. Seja agora, seja daqui a 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, se eu estou aqui, se eu estou, não importa onde eu esteja, eu tenho essa definição para a medicina. Né? E para a lei hoje? Então, a lei antes, a definição era essa, era médica. Então, veja bem, eu era a pessoa com deficiência. Então, quando eu chegava num restaurante, por exemplo, o cara do restaurante perto virava e falava: você é uma pessoa com deficiência, a gente não tem acesso, aqui não é um lugar para você. Era praticamente isso. Porque eu era ocupado de ter deficiência. Então, a lei veio e trouxe um conceito social. O que acontece? Vamos supor que eu e o Marcos estamos andando numa calçada, a calçada é toda plana, nós vamos batendo um papo, eu trocando minha cadeira, o Marcos andando comigo do meu lado, e a gente anda normalmente na esquina, tem rampa, a gente atravessa. Eu não sou uma pessoa com deficiência para a lei, nesse momento, porque eu tenho acessibilidade, igual a você. Mas aí o Marcos me convida e fala assim, o Marcos me convida e fala: vamos tomar um café ali que eu vou pagar. Aí eu aceito na hora, né? Ele convidou para ele falar que vai pagar. O café lá, ali naquela padaria portuguesa, como a gente chama lá, é a Colombo. Quem ali não tem acesso a ninguém. Então, aí quando o Marcos. Quando uma outra mais barata que tem acesso. Você vai ver. Então, lá não tem. Aí quando ele chega na porta da Colombo, não tem acessibilidade, tem um degrauzão para entrar. Então, eu vinha na calçada, normalmente eu não era uma pessoa com deficiência. Quando eu fui entrar na loja, tem um degrau alto, tem uma escada, eu não entrei. Aí o que aconteceu? Eu me tornei uma pessoa com deficiência. Para a lei, eu me tornei uma pessoa com deficiência para que ela me proteja. E eu me tornei uma pessoa com deficiência não por minha causa, por eu ter uma paraplegia e tal, que a medicina diz. Porque o ambiente não pode me receber. O ambiente me impediu, me recusou. Então, eu me tornei uma pessoa com deficiência não por minha causa, mas por causa do meio social. Veja bem o conceito social, a diferença. Entendeu? Então, a lei entra para me proteger nesse momento. Então, eu não sou uma pessoa com deficiência enquanto não encontro um obstáculo, que aí a lei entra funcionando para proteger a pessoa que tem essa deficiência. Então, essa diferença do conceito, né? Então, é pessoa com deficiência, e o conceito de pessoa com deficiência é esse, está lá no artigo 5 da lei brasileira. Eu quero dizer para vocês que, em geral, nós não combinamos essa palestra. A gente se encontrou aqui, eu te liguei um pouco antes para saber se vinha, né? Nós já tivemos juntos tantas vezes, né, falando sobre a OAB e em outros lugares, falando sobre que eu acho que esse é um bate-papo, né? Eu fluidez. Eu acho que nós conseguimos tratar dos 3 temas que propus aqui no início: a acessibilidade, a discriminação, essa conceituação maravilhosa que o Geraldo nos trouxe, muito melhor do que eu faria, óbvio, né? E o desconhecimento das leis, a gente abertando para essa questão da Lei Brasileira de Inclusão, o Código de Defesa do Consumidor e também normas técnicas, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ela tem normas que tratam da acessibilidade, então também devem ser observadas. E isso fala de tudo, tanto na parte do consumo quanto em condomínios, aqui, por exemplo. Então foi muito gratificante, né? E André, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder ter estado aqui colaborando. É um tema que poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando. Nosso amigo aí vai fazer uma pergunta, muito mais tempo falando, mas enfim,
temos outros palestrantes, estou vendo ali já a fera, Tiago Loyola, está ali atrás, ó, fico até com medo de falar de defesa do consumidor com o Tiago Loyola na plateia, dá até agonia, porque esse é a fera, né, nosso professor, querido mestre. Mas, pois não, meu amigo. Também sobre o tema de pessoa capaz, na palestra anterior eu estava falando sobre contratos. E às vezes, na relação contratual, o atendente ali talvez pode ter essa dúvida: será que essa pessoa com deficiência ela é capaz ou ela é incapaz para firmar um contrato? Então às vezes há essa confusão, principalmente para quem não é da área jurídica. Então, pudesse falar sobre o ponto de vista de vocês, como que deve alertar para que isso não ocorra. Bom, acho que o Geraldo pode até falar melhor do que Geraldo, eu. que é um professor aí de conceitos. Quando a gente conceitua a pessoa com deficiência, quando a gente fala da deficiência física, é uma situação, uma deficiência intelectual, talvez traga realmente essa dúvida. Será que uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual múltipla, ela tem a capacidade civil de firmar um contrato? Mas como é que é o seu nome? Humberto. Humberto, foi uma excelente pergunta. Eu acho que o Humberto, você é da área jurídica também? Sou amigo do Rossini, lá de Mesquita. Como é que é? Sou amigo do Rossini. Ah, do Rossini? Manda um abraço pro senhor. Opa, grande amigo. Eu virou atleta agora, né? Na natação. Fazendo nada, né? Isso. Então, Beto, eu acho que assim, vamos dizer assim, uma situação que todos nós vamos pensar, né, assim, todos nós sofremos por conta do nosso Código Civil brasileiro, né? O Código Civil brasileiro, vou falar rapidamente sobre isso. O Código Civil brasileiro, né, a ideia do código lá atrás foi instituída por um gênio alemão, né, chamado von Jelinek, né, isso, Rudolf Jelinek, Rudolf von Jelinek, ele fala com sotaque alemão até. Então, esse cara é um gênio lá do direito e ele criou uma teoria, né, que era uma espécie de céu, inferno e purgatório, né, para a pessoa, né? Então, assim, tinha as pessoas que eram absolutamente capazes, que seriam as pessoas que estavam no céu, os relativamente capazes estavam no purgatório, os absolutamente incapazes estavam no inferno, que eram nós. Por isso que eu disse que a lei brasileira de inclusão nos salvou, porque ela alterou o Código Civil nesse artigo, que era o artigo 3º, artigo 4º lá do Código Civil, que tinha essa teoria que tem lá no Então, essa ideia sempre nos trouxe essa imagem da incapacidade, principalmente quando se diz em relação a uma pessoa com deficiência. E aí, a própria Lei Brasileira de Inclusão, hoje no artigo 6º, ela diz lá que a deficiência não submete naturalmente a pessoa, estou falando com minhas palavras, a condição de incapaz, né? Então, todos têm capacidade perante a lei hoje, por conta dessa mudança que a Lei Brasileira de Inclusão fez. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, na minha opinião, acabou com o processo de interdição, né? Hoje nós temos, basicamente, apesar do código usar a palavra interdição, na minha opinião, está equivocado. Deveria usar só a questão da curatela, não mais nem usar essa palavra interdição. Até porque interditar o ser humano, você já viu quando um banheiro está interditado, coloca aquela plaquinha lá, o chão está molhado, coloca interditado. Caramba, você colocar uma plaquinha dessa num ser humano, entendeu? Assim, o cara está interditado. Acho que por maior incapacidade que essa pessoa esteja, é um ser humano, né? E aí quando você entra no ser humano, você tem que entrar na alma. Quando você entra na alma, a alma está dentro do corpo, né? Por mais incapaz que o corpo esteja, uma alma pode estar muito capaz, às vezes muito superior do que os corpos que estão capazes, porque é uma alma muito experimentada, às vezes até naquela própria dor, né? Estou entrando numa questão filosófica, religiosa, que aí não tem caminho. Físico, mas uma mente brilhante, né? Mas aí só para terminar esse negócio da incapacidade, então a incapacidade, na verdade, hoje pela lei ela não existe, né? E a pessoa só estaria incapaz se houver uma manifestação de que há uma incapacidade, né? Claro que nas relações contratuais
se houver uma incapacidade, há que haver uma representação. Né? Hoje a lei possibilita duas, né? Ou através do curador, né? Ou do tutor natural, né? Que são os pais, ou da curatela, né? Um curador, ou a lei trouxe lá aquela possibilidade de você ter uma representação de ajuda, que você era o termo, está na regra da exclusão. Tomada de decisão apoiada. Exatamente, a Verônica assim, Verônica é ela, Tatiana. Então, Tatiana sobrou aqui. Tomada de decisão apoiada. Tem essa possibilidade hoje. Que é uma pessoa que tem uma capacidade relativa, por exemplo, ela pode escolher 2 ou 3 pessoas para ajudá-la na tomada de decisão apoiada. Então, no caso de um contrato, ela tendo esses conselheiros, eles terão que assinar junto com ela. Ou, no caso do curador, representar a pessoa e assinar. Né? Mas você, de imediato, não pode supor, né, que a pessoa, porque ele é cego. Isso já houve muitos cartórios, inclusive, não reconhecia prima de cego, não queria que o cego fizesse contrato, e a Lei Brasileira de Inclusão trouxe um artigo específico para os cartórios. Só pararam com isso quando são fazer isso, deixando claro que eles não podem declarar uma incapacidade de uma pessoa porque ela é cega, ou porque ela é um cadeirante, mas isso já houve no passado. Né? Então, isso aí é coisa do passado. Essa lei trouxe essas mudanças todas hoje que são bem revolucionárias. É isso. Bom, gente, quero agradecer aqui a pessoa do Dr. Marcos Soares, a pessoa do Dr. Geraldo, a participação, que acho que é fundamental. Nós vamos fazer outros eventos em parceria, já tinha conversado isso com o presidente Marcos, para que a gente possa cada vez mais trazer esse assunto da inclusão dentro da esfera do direito do consumidor, cada vez mais tentar aliar a força da Secretaria, a força do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, para conseguirmos avançar nessa temática que é de suma importância. E cada vez mais a gente tem recebido clientes e ouvido casos de problemas em relação à garantia dos direitos, à efetividade dos direitos. Então isso vai ser muito importante. Espero contar com vocês nos próximos eventos também, e cada vez mais aprofundar essa parceria. Então, agradeço aqui ao meu querido Marcos Soares, ao Dr. Geraldo Nogueira, inclusive transmita nossos agradecimentos à subsecretária de Políticas Inclusivas, a doutora Bia, tá? E eu vou passar a mão dos dois aqui o certificado de participação, vou passar aqui para o Dr. Marcos Soares, para o Dr. Geraldo, tá? E vamos tirar uma foto e a gente na sequência já passa para o próximo painel. Obrigado, gente. Pessoal, obrigado, tá?